E aí, pessoal, tudo certo? Então vamos dar sequência ao nosso estudo aí de eletrodinâmica. Então, nas últimas aulas, nós vemos falando sobre corrente elétrica, falando sobre potência e consumo de energia, e também já falamos de leis de Ohm, certo? Lá nas leis de Ohm nós falamos sobre resistores, né? Os resistores são aqueles dispositivos que têm resistência elétrica, certo? Bom, em circuitos elétricos, eu não vou ter um resistor lá perdido. Em geral, eu vou ter vários resistores. Por exemplo, se eu pegar uma instalação residencial, eu tenho vários chuveiros, várias lâmpadas, e são todos resistores. Quando nós temos circuitos, e esses circuitos possuem vários resistores, basicamente, para conseguir entendê-los, nós precisamos entender esse estudo, que é o estudo da associação dos resistores. E basicamente ela pode ocorrer de duas formas. A primeira forma se chama associação em série. Nós dizemos que os resistores eles estão em série quando eles estão no mesmo ramo de um circuito elétrico, ou seja, no mesmo fio. Então eu tenho um caminho do circuito, a esse caminho a gente dá o nome de ramo, eu tenho um resistor e depois o outro, no mesmo fio, no mesmo ramo. Essa associação em série nós dizemos que é uma associação que divide a tensão. É um divisor de tensão. Então pode aparecer com o nome associação em série ou com o nome divisor de tensão. Vocês já vão entender por quê. Curte só, pessoal. Imagine então que nesse caminho do circuito elétrico está percorrendo uma certa corrente elétrica I. Essa corrente elétrica I, pessoal, ela passa pelo resistor R1 e, logicamente, ela passa também pelo R2. Os elétrons, eles não têm a opção de chegar aqui, passa pelo resistor e depois, vou embora. Não. Se passou 5 elétrons aqui, tem que passar 5 aqui também. Ou seja, se a corrente é, por exemplo, 10 ampere aqui também é. Se aqui é 20, aqui também é. Então, a primeira característica que vai puxar todas as outras, pessoal, para uma associação em série, é que a corrente em todos os resistores é igual. Então, quando eu tenho uma associação de resistores em série, a corrente total é igual à corrente que passa pelo primeiro e pelo segundo e por quantos eu tiver, certo? Então, se passou 5 ampere aqui também passa 5 ampere. Se passou 20 ampere aqui também passa 20 ampere. Se a corrente total que passa aqui é 30, é porque aqui e aqui passa 30. Ok? E agora, o porquê do nome divisor de tensão. Quando eu conectar isso aqui a uma certa DDP, pessoal, um pouquinho dessa DDP vai ser dissipada, porque como tu está estirando a energia do circuito, né? Dissipando na forma de calor, a gente diz que é uma queda de tensão, ou uma DDP dissipada no resistor, certo? Um pouquinho vai ser dissipado por um resistor, um pouquinho para o outro. Por exemplo, se esse resistor aqui tem uma DDP1 de 10 volts e esse aqui tem uma DDP2 de 20 volts, é porque a DDP total é 30 volts. Ou, se eu ligar esses dois resistores numa tomada e entre A e B eu tiver 220 volts, pode ser que o A fique com 110 volts, o R1, perdão, com 110 volts e o R2 com 110 volts. Ou um com 100, o outro com 120, ou um com 20, o outro com 200. Mas o importante aqui é perceber que a DDP total entre A e B é a soma da DDP de cada um deles. Ou seja, a DDP total é a DDP do primeiro resistor mais a DDP do segundo e assim sucessivamente, certo? Lembrando que a DDP é a voltagem, né? É a diferença de potencial elétrico. Muito bem. E a terceira coisa importante que nós temos aqui é o seguinte. E se eu quiser, pessoal, trocar esses dois resistores por um resistor só, que faça o mesmo trabalho dos dois. Certo? No lugar de ter dois, eu vou botar um só, que seja a mesma coisa que aqueles dois. A gente diz que ele é equivalente. A gente representa assim, REQ, resistor equivalente. Certo? Se eu quiser trocar aqueles dois por um só que faça o mesmo trabalho, é só somar a resistência deles. Então,
a resistência equivalente é somar a resistência de cada um dos resistores. Então, se esse cara aqui for um resistor de 5 ohm e esse cara é um resistor de 25 ohm, a soma dos dois é 5 com 25 dá 30, né? Por exemplo. Certo? Se esse for 10 e esse for 10, a resistência equivalente é 20. Muito bem. Algumas considerações importantes, pessoal. A primeira consideração importante é a seguinte. Quando eu tenho uma associação em série e acontece de queimar um resistor, por exemplo, esse resistor aqui queimou. Ó. O que é quando um resistor queima? Quando a resistência lá do chuveiro queima, pessoal. É quando o fiozinho dela derrete. Né? A resistência de um chuveiro queima quando o fio dela derrete. No chuveiro, por que ela derrete? Bom, porque veio energia a mais do que deveria vir, ou porque ela está incrustada, enfim, tem alguma coisa, isolou ela e ela não conseguiu passar o calor para a água, né? Ela está incrustada. Aí ela derrete, ou porque o teu chuveiro está pingando, galera. Aí quando ela começou a aquecer, não tinha água para absorver o calor. Aí também ela pode derreter, certo? Por esse motivo que a gente tem que, quando compra um chuveiro, a gente tem que primeiro ligar ele no gelado, né? Daí espera encher a caixinha e depois passa para o quente, certo? Enfim, por algum motivo a resistência queimou, isso quer dizer que o fiozinho dela derreteu. Percebam que na associação em série, se um resistor, pessoal, queima, logicamente todos apagam. Certo? Então, se esse aqui queimou, todo mundo apaga. Tanto quem está depois quanto quem está antes. Às vezes o pessoal pensa, mas se esse aqui queimou, esse aqui não funciona. Pessoal, a corrente elétrica ela não pode vir até aqui, deu ruim e voltar. Se aqui queimou, já não vem ninguém. Certo? Então, tanto faz se está antes ou se está depois. Se um queimou, apaga todos. E a outra coisa importante aqui, pessoal, é o seguinte. Se fossem, por exemplo, lâmpadas, isso cai bastante, tá? E eu quisesse saber qual lâmpada brilha mais. Brilhar mais é mais energia, né? Mais potência. Aí eu vou lembrar vocês que a gente tem uma equação para a potência de um resistor que é assim, ó. P igual RI ao quadrado. Analisa comigo. A corrente não é igual para todos os resistores? A corrente não é igual? Então, aquele que tiver resistência maior tem potência maior. E vice-versa, né? Resistência menor, potência menor. Portanto, vou até anotar aqui, ó. Resistência maior, potência maior. Se forem lâmpadas, que é o que costuma cair, galera, brilha mais. Então, a lâmpada em série, a lâmpada de resistência maior, brilha mais. Agora, resistência menor, a potência vai ser menor. E, portanto, brilha menos. Então, resistência maior, mais potência. Está aqui, ó. Brilha mais. Resistência menor, menos potência. Brilha menos. Para que vocês entendam bem essas características, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Então, eu peguei uma associação em série com 3 resistores. Vamos dizer que é o resistor 1, o resistor 2 e o resistor 3. Falei assim, ó, sendo a DDP entre A e B, a DDP total aqui, ó, 120 volts. Determine. O que ele quer ali na letra A? A resistência equivalente. Bom, a resistência equivalente em série, basta somar. Então, a resistência equivalente nessa associação é só 20 mais 30 mais 10. A resistência equivalente vai ser 60. E lá na letra, vou botar aqui. E lá na letra B, o que ele quer da gente? A corrente em cada resistor. Bom,
Se eu quero saber a corrente em cada resistor, o que eu percebo é o seguinte, ó, eu só tenho a DDP total. E eu tenho também a resistência total. Então, eu vou fazer assim, ó. U é igual R vezes I. Se eu tenho a DDP total da associação e a resistência total, eu consigo calcular a corrente total. Quanto que é a DDP total entre A e B? 120. Quanto que é a resistência total entre A e B? É a resistência equivalente? 60. Então, a corrente total é 2 amperes. João, mas ele não pediu a corrente total, ele pediu a corrente em cada resistor. Bom, só que a corrente que passa pelo circuito todo é a mesma que vai passar em cada um dos resistores, porque eles estão em série. Então, se o total que está passando é 2 amperes, é porque passa 2 amperes aqui, 2 amperes aqui, 2 amperes aqui também. Então, a corrente do 1, a corrente do 2 e a corrente do resistor 3, todas valem 2 amperes. Certo? Letra C. A queda de tensão em cada resistor. Bom, agora é fácil. Por quê? Novamente, eu vou fazer U é igual RI, né? Lembrando, última aula, galera, primeira lei de Ohm. Só que agora eu quero a queda de tensão, a DDP, em cada resistor. Para eu calcular a DDP do resistor 1, é só eu pegar a resistência do 1 e a corrente que passa no 1. Então, a DDP do 1 vai ser... Qual é a resistência dele? Ó? 20. Quanto que é a corrente que passa nele? 2. A DDP do 1 é 40 volts. E agora eu vou fazer isso sucessivamente para todos eles. Ó. A DDP do 2, já vou pegar direto, a resistência do 2, 30. Corrente que passa no 2, todo mundo passa 2 amperes, né? Quanto que é a DDP do 2? 2 vezes 30? 60. DDP do terceiro, galera, do terceiro aqui, ó. R vezes I do terceiro, quanto é que é a resistência dele? 10 agora, né? E a corrente? Todas as correntes são 2. Quanto é a DDP do terceiro? 2 vezes 10, 20 volts. Será que deu certo? Bem fácil perceber se deu certo, galera. Ó. A DDP total não é a soma de todas? 60 mais 40 mais 20. 60 mais 40 mais 20, 120. Certo? E agora, letra D. A potência dissipada em cada resistor. Bom, potência de um resistor tem várias fórmulas. Pode ser π, não pode? P igual a I vezes U. Como também pode ser P igual a R ao quadrado. Ou P igual U ao quadrado sobre R. Qual que eu vou usar? Qualquer uma nesse caso. Por quê? Porque eu já calculei tudo. Eu já tenho todos os dados. Vou usar π, porque é mais fácil. Como eu quero a potência em cada resistor, eu vou fazer assim, ó. P é igual a I vezes U, mas eu quero a potência só do primeiro. Pega o I só do primeiro e o U só do primeiro resistor. P do primeiro, quanto é que é a corrente dele? 2. E a DDP só dele? 40. Quanto que vai dar a potência desse cara? 80 watts. Potência do segundo ali, pessoal. Mesma coisa. I do segundo. U dele também, 260. Quanto que é a potência dele? 120 watts. Potência do terceiro. Quanto que é a corrente dele? 2. E a DDP dele, ó, 20. A potência 2 vezes 20, 40 watts. Agora, são 3 lâmpadas. Qual lâmpada está brilhando mais? Essa aqui. Porque tem mais potência. Quer dizer que está passando mais energia. São 3 lâmpadas, essa aqui está brilhando mais. Precisava calcular isso tudo, então? Não.
Porque mais resistência eu já sei que vai ter mais potência, né? Ó, mais resistência eu já sei que vai ter mais potência. Não é esse aqui que tem mais resistência, certo? Então é esse aqui que tinha que brilhar mais de fato. Se eu quisesse saber a potência total, pode somar essas três? Pode. Dá 240. Ou pode fazer pio para tudo. A corrente total não é 2, a DDP total não é 120. Também vai dar 240, né? Então tá aqui, pessoal. Isso é a associação de resistores em série. Bem simples, né? Vamos lá. Muito bom. A segunda forma de associar resistores é a associação em paralelo. Ou vocês podem ver também o nome divisor de corrente. E nessa é bem fácil perceber o que acontece, pessoal. Por quê? A gente tem uma associação em paralelo quando nós percebemos em um circuito elétrico isso aqui, ó. Isso aqui é um nó. O que é o nó? É quando um fio se separa em dois caminhos diferentes, em dois diferentes. E percebam que, logicamente, a corrente elétrica que chega aqui, ó, vou chamar de IT, I total, corrente total, ela vai se separar, um pouco vai para um lado e um pouco vai para o outro lado, né? Vamos chamar de corrente 1 e corrente 2. Portanto, se chegou ali 10 amperes, pode ser que vai 5 para cada lado. Também pode ser que vai 6 para um lado, 4 para o outro, ou 8 para um lado, 2 para o outro lado. Mas, basicamente, nós vamos saber sempre que a corrente total é a corrente 1 mais a corrente 2 e mais quantos outros resistores em paralelo tiverem, certo? Então, a corrente está se dividindo agora. Só que quando a gente fala de DDP, não é a diferença entre a energia de um ponto em relação a outro ponto, tanto faz sendo pelo caminho de cima ou pelo caminho de baixo, tu não vai sair do A e chegar no B? Então a DDP é igual, galera. A DDP é igual. DDP do 1, opa. DDP do 1, DDP do 2 e de quantos tiverem. São todos iguais. Então se aqui for 220, aqui também é. Vocês acham que os equipamentos da nossa casa eles estão em série ou em paralelo a partir dessa informação? Bom, se uma tomada é de 220, a outra também é, e a outra também é, e a outra também é. Logicamente, nas instalações residenciais, a maioria dos equipamentos vai estar em paralelo. A gente vai ter lá o disjuntor em série, né? Que ele fica em série com todo mundo para desarmar e tal. A gente vai ter um momento em que vamos falar só de instalação residencial. Mas já adianto que os equipamentos eles são associados em paralelo, certo? E agora, se eu quiser pegar esses dois resistores e transformar em um só, de tal forma que esse um seja equivalente àqueles dois que eu tinha. Bom, na associação em paralelo, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências de cada um dos resistores, pessoal. Basicamente, é isso aqui que vocês vão ter para calcular, ó. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim sucessivamente. Aí vocês podem me dizer, João, que horror isso, vai ter que fazer uns mínimos aí, jogar para um lado. Vai ter umas continhas às vezes mais chatinhas, pessoal, aqui, certo? Mas a gente vai melhorar isso aqui. Bom, falando as mesmas coisas que nós falamos lá para associação em série, vocês já podem imaginar, né? Se um queima, pessoal, o outro vai apagar também? Não vai, né? A corrente vai parar de passar por aqui, mas ela vai poder passar pelo outro. Que bom! Se uma lâmpada na tua casa queima, a casa inteira apaga? Não, né? Só aquela lâmpada porque ela queimou, certo? Então vamos colocar assim, né? Ó. Se um queima,
os outros funcionam. Vou botar assim, funfam. Os outros funfam. Certo? Então, a ideia é que eles não vão apagar. Eles vão funcionar exatamente igual? Depende. Mas eles não vão apagar. E a outra parada é a respeito da potência, né? Brilha mais ou brilha menos? Bom, para fazer essa análise, eu vou precisar da seguinte equação, ó. P é igual U ao quadrado sobre R. Por quê? Porque quem é constante aqui, ó, quem não muda de um resistor para o outro é o U. E aí eu consigo perceber que se a resistência for maior, a potência é menor. Lembra lá da potência de um resistor quando a gente falou de um chuveiro? Foi isso que aconteceu no chuveiro, porque o chuveiro está numa instalação residencial, então a DDP dele que é constante. Resistência maior, potência menor. Para o caso, então, pessoal, de se forem lâmpadas, que é o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, então, basicamente, ó, resistência maior, potência menor, brilha menos, né? Potência menor, brilha menos. Agora, o contrário também é válido. Se a resistência for menor, a potência é maior e, portanto, o esquema brilha mais, certo? O contrário do sério, né? Aqui o que vai acontecer, pessoal? Se a resistência for grande demais, a corrente não vai vir para cá, ela vai pelo outro lado, certo? Como que essa corrente aqui se divide? Ela se divide de um jeito bem simples, né? Tu tens dois caminhos para seguir. Tu vai pelo caminho mais fácil. Se a resistência é menor, vai passar mais corrente, certo? Então, quando essa corrente se divide, ó, onde a resistência é menor, passa mais corrente. Beleza? Então, é como se tivesse dois pedágios. Um tá 5 pila, o outro tá 20 pila. Tu vai pelo de 5 pila, né? Tu tens dois caminhos, um com 5 ohm e um com 20 ohm. Vai ter bem mais corrente indo no 5 ohm. Ok, pessoal? Então, essa é a lógica, né? Por isso que a resistência menor tem mais potência, porque vai mais corrente por aquele lado. A única parte indigesta disso aqui seria esse cálculo, que tem que tirar o MMC e tal. Mas por isso a gente tem gambiarras, certo? Duas gambis que podem solucionar vários e vários, talvez a maioria dos problemas. Em geral, pessoal, essa equação funciona sempre para qualquer associação de paralelo. Só que tem duas situações especiais que o cálculo fica muito fácil. A primeira situação especial, a primeira gambiarra, é quando eu tenho todos os resistores iguais, ou então R1 igual a R2, igual a R3, igual a R4, igual quantos tiver. Aí a resistência equivalente, pessoal, é só pegar a resistência de um deles e dividir pelo número de resistores. Coloco um exemplo aqui do lado, ó. Eu tenho 3 resistores em paralelo, só que eles não são iguais. Então, para calcular a resistência equivalente, basta eu pegar o valor de um deles, eles são todos iguais, né? Então o valor é 30, e dividir pelo número de resistores. Quantos eu tenho aqui? 3. Direto, ó. 10 ohm. João, e se eu fizesse 1 sobre 30 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 30? Claro que ia dar igual. Só que aqui tu faz direto, de cabeça, né? 30, 30, 30 dá 10, ó, porque eu vou dividir por 3. Certo? Então, só é válido quando eles são todos iguais. Quando eles forem diferentes, mas eu tenho só 2, também tem uma gambiarrinha, ó. Então, se forem 2, então só vale, galera, se eu tenho somente 2, e daí 2 diferentes, né? Porque se eles forem iguais, eu uso essa aqui, que é mais fácil. É a regrinha básica, galera, é a gambiarrinha do multiplica em cima e só embaixo. Ó, logicamente, essas equações não são dadas, tá, galera? Aquela lá costuma ser. Essas aqui não. Quando eu digo aquela lá, é só essa aqui, né? Isso aqui é teoria. Bom, bem simples, né? Eu multiplico em cima e soma embaixo. Só vale quando eu tenho 2 diferentes. Olha esse exemplo. Não tem só 2. E eles são diferentes. Claro que eu poderia fazer 1 sobre 3 mais 1 sobre 6 igual a 1 sobre R equivalente.
Mas eu também poderia fazer direto. Multiplica em cima, soma embaixo. Vê se não ia ficar 3 vezes 6, pessoal, 18. 3 mais 6, 9. E o R equivalente direto, tu ia obter 2. Certo? Então, tem essas duas possibilidades aqui ó, de fazer um cálculo muito simples para calcular o R equivalente. Se for mais de 2 e todos diferentes, aí eu aconselho a tirar, a botar nessa equação, tirar o IMC e tal, e resolver normalmente. Ok? Vamos fazer um exemplo também da associação em paralelo. Ok, o que diz o nosso exemplo? Sendo o AB 120 volts, então é a DDP aqui ó, entre A e B, determine. Então agora eu tenho 3 resistores, vou chamar de resistor 1, resistor 2 e resistor 3. Eu quero saber, na letra A, a resistência equivalente. Como é que a gente resolve isso, pessoal? Vamos ver se encaixa em alguma gambiarra. Os resistores são iguais? Não. Tem só 2? Não, também. Então, tu vai ter que fazer lá o MMC. Poderia fazer o seguinte também, tá? Pega 2, faz aquela gambiarra de multiplica em cima, soma embaixo, calcula o R equivalente só desses 2, pega a resposta e faz o mesmo com o outro. Mas ia ficar mais complicado, né? Eu acho mais fácil, galera, quando não encaixa nenhuma das gambas ali, ó, resolver 1 sobre R equivalente é igual 1 sobre 60 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 20. Dessa forma, eu vou resolver, galera, tirando o mínimo entre 60, 30 e 20, né? Então, percebam que entre 60, 30 e 20 tem todos aqui, né? Galera, na tabuada aqui, ó, do 60, né? 60 está na tabuada de todo mundo. 60 por 60 dá 1, vezes 1 dá 1. Mais 60 por 30 dá 2, vezes 1 dá 2. Mais 60 por 20 dá 3, vezes 1 dá 3. Então, 1 sobre R equivalente é igual, aqui embaixo é 60, 1 mais 2 mais 3, pessoal, 6, né? Multiplica cruzado aqui, ó, 6R equivalente igual 60. Então, o R equivalente é 10 ohm. Certo? O que ele quer da gente na letra B? A letra B é muito de boa, olha ali. A queda de tensão em cada resistor, ele quer a DDP de cada um. Só que a DDP total foi dada, a DDP é 120. E, portanto, a gente já sabe a queda de tensão de cada um. Em paralelo, galera, a DDP é igual para todo mundo. Se entre A e B a DDP é 120, esse cara não está entre A e B? E esse também? E esse também? Todos eles, então, têm a mesma DDP, que é 120. Portanto, a DDP do primeiro, do segundo ali e do terceiro resistor são todas 120 que já foi dado. Porque se eles estão em paralelo, a DDP deles é o próprio lá 120, né? A própria DDP entre A e B. Na letra C, ele quer saber a corrente em cada resistor. Bom, se eu tenho a DDP deles e a resistência, U igual RI. U é igual RI. Mas aí tem aquele esquema, né? Ó, DDP do primeiro, resistência do primeiro, para achar a corrente do primeiro. Quanto que é a DDP? Bom, todas são 120. Pega a resistência só do primeiro também, 60, e acha a corrente dele, que vai dar 2 amperes. O 2 igual R2 e 2.
DDP do segundo ali, ó, não é o mesmo 120? Quanto que é a resistência dele? 32. E 2 igual 12 sobre 3 aqui, ó. 4 amperes, né? O 3 igual R3 e 3. 120. Quanto é que é a resistência lá do último? 20. Então, quanto é o I3? 12 sobre 2, 6. Show. Galera, quanto de corrente, então, que está vindo para cá, ó? 2 amperes? E para cá, pro do meio? 4 amperes. E para esse aqui, ó, quanto que está vindo aqui, galera? 6. Para qual que está indo menos corrente? É para esse aqui. Por quê? Porque a resistência dele é maior, é mais difícil de passar. Para qual que está indo mais? Para esse aqui, que é a menor resistência. Quanto foi o total que chegou aqui, ó, e se dividiu em 3? Todo mundo consegue me dizer, galera, que foi 12? Porque é 6 mais 4 mais 2, né? Quer dizer que chegou 12 aqui, né? Então esse 12 chegou aqui, ó, se dividiu, porque é um divisor de corrente, né? Beleza, eu poderia calcular esse 12 fazendo assim, ó. U total igual R total I total, né? Não faz parte da questão, mas se eu fizesse, ó, U total igual R total I total, DDP total 120, quanto é que é a resistência total aqui, ó? Resistência equivalente, né? 10. Olha que coisa mais legal, né? Quanto é que ia dar, galera, a corrente total? Justamente o que a gente calculou lá pela soma das três, né? Mesmo esquema, certo? O R aqui, o lá, o I ia dar a mesma coisa. Agora, na letra D, a potência dissipada em cada resistor. Bom, mesmo esquema, posso usar P igual a RI ao quadrado? Pode. U ao quadrado sobre R? Pode também. Π também pode. Eu tenho todos os dados, eu uso qualquer uma. Novamente, vou usar π porque eu acho mais fácil. Certo? Então, P igual I vezes U, potência do primeiro, corrente do primeiro, DDP do primeiro. Potência do primeiro igual, quanto que a corrente vai lá só para o primeiro, galera? Ó. 2. E a DDP de todo mundo é igual, né? 120. Então, a potência dele vai dar 240 watts, certo? A potência do segundo, vamos direto aqui, né? Quanto é que é a corrente no segundo? 4. E a DDP? 120. Então, a potência do segundo aqui, galera, vai ser 480 watts. A potência lá no terceiro, quanto é que é a corrente dele? 6. O DP é 120, não é? Quanto é que é a potência do terceiro, pessoal? 720? 6, né? 240, 480, 6, é isso, 720, né? Watts. Me corrijam se eu estiver errado, o problema é que já vai estar gravado. Agora vamos analisar então. Menos resistência, mais potência. Não foi essa a relação? Aqui, maior potência na menor resistência. Ó. Menor resistência, mais potência. Só de olhar, que lâmpada brilha mais? Essa. Porque tem menos resistência, então vai ter a maior potência. Beleza, pessoal. Então essa é a nossa primeira aula de associação de resistores. Por que primeira? Porque terão muitas ainda. Certo? Acredito que vou dividir em 3 aulas de associação de resistores. Um abração, pessoal. Até mais. Qualquer dúvida, entre em contato.